Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria para a gente poder estar aqui nessa manhã e poder receber a todos vocês que conosco estão aqui presentes e vocês que também estão em casa. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias ou acompanharem na projeção o texto que eu lerei, o Evangelho de João, capítulo 11, nos versos 1, eu lerei do verso 1 ao verso de número 5, e depois a gente continua a leitura a partir do verso de número 17, até o verso de número 27. João capítulo 11, verso 1, do verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso de número 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós cremos que a Tua palavra, ela fala conosco, a Tua palavra nos inspira, a Tua palavra nos dá direção, a Tua palavra também, ó Deus, traz esperança e vida para cada um dos ouvintes em todos os tempos e em todas as épocas. Então nós pedimos, Senhor, que Tu seja gracioso para conosco e fale conosco nesta manhã. E seja gracioso também com as pessoas que ouvirão essa mensagem gravada e aquelas que estão ouvindo à distância. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém. Queridos, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Parece que essa afirmação de Jesus nunca ganhou tanta profundidade como no ano de 2020, não é? O ano de 2020 tem trazido, parece que uma consciência mais profunda para as pessoas a respeito da transitoriedade da vida. Como a nossa vida é frágil,
Como a nossa vida, ela pode ser como uma árvore que amanhece o dia, uma flor que amanhece o dia belíssima, e no fim da tarde ela pode já estar murcha. Como diz a própria palavra de Deus, né? Como a erva que floresce e de repente passa um vento e ela já não existe mais. Então muitas pessoas começaram a aprofundar um pouco a sua consciência a respeito de que a nossa vida é frágil, a nossa vida é passageira, a nossa vida, ela precisa de um lugar seguro, a nossa vida precisa de um lugar firme. E no Evangelho e nas palavras de Jesus a gente pode encontrar essa segurança. Na tradição cristã, queridos irmãos e amigos, nós gostamos muito de falar a respeito da ressurreição, mas a gente fala pouco sobre a questão da morte. Talvez por causa do Dia dos Finados, né, que é uma data do calendário cristão, criado pelo Papa Gregório Magno, entre os anos 590 e 600 da nossa era, e junto com a data do Dia dos Finados, juntou-se também a doutrina do purgatório, porque foi esse Papa Gregório Magno que difundiu a doutrina do purgatório, em que haveria pecados em que a pessoa não iria diretamente para o céu após a morte de Jesus, mas ele aguardaria num lugar e, portanto, pela intercessão dos santos, pela intercessão da igreja, ele teria um tempo então para purgar, né? Daí vem a palavra purgatório e quem sabe alcançar então a salvação. E é claro, na reforma, os reformadores se distanciaram desse ensino. Eles disseram, não, a gente não crê dessa maneira. E então a data dos finados é uma data em que a tradição protestante, especialmente a tradição evangelical, se distanciou dela. Mas é importante a gente pensar sobre esse momento, porque o ano de 2020 parece que ele não terminará em dezembro. Se as coisas não mudarem, se uma vacina não for descoberta, se a cura para a doença do Covid-19 não for descoberta, aquilo que iniciou no ano de 2020 no Brasil e no final de 2019 na China e outros lugares, provavelmente se estenderá por mais algum tempo. E o fato é, queridos, que a morte, ela mexe com todos os seres humanos. A morte, principalmente de uma pessoa querida, ela mexe profundamente com a nossa vida, com a nossa existência, e ela mostra então toda a sua força, todo o seu poder entre nós. E é por isso que é importante a gente pegar aquela promessa tão profunda na tradição judaico-cristã, né, alimentada pelas palavras do profeta Isaías, que diz, tragada a morte para sempre. Tragada a morte para sempre. Então a palavra cristã diante do fim da vida, ou diante da morte, é de que haveria um evento causado pelo próprio Deus, em que Ele tragaria, em que Ele colocaria um fim à morte. E nessa manhã, queridos, eu gostaria de pensar com vocês sobre esse Deus que está presente no meio da dor e da morte. O Deus que está presente no meio dos processos de dor e morte. Ora, o texto nos diz que estava enfermo, no verso 1, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E essas irmãs, elas experimentaram nesse processo de dor uma profunda angústia. E diz o verso de número 3, que nesse processo de angústia e de agonia, elas pediram para chamar o seu amigo. Verso de número 3 diz, pois as irmãs de Lázaro, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus,
Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Normalmente, quando há alguém doente na família, a gente costuma comunicar às pessoas mais próximas, né? Dependendo da gravidade da doença e dependendo da vontade do enfermo, essa comunicação é feita de maneira mais discreta, ou essa comunicação é feita de maneira mais clara, principalmente quando a família quer receber algum tipo de apoio. A família quer receber oração, a família quer receber palavras de encorajamento, a família quer receber o carinho e o afeto dos mais íntimos. Primeiro os familiares e depois dos amigos mais próximos. Então essa foi a atitude aqui das irmãs no verso de número 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Queridos, Deus está presente nos processos de dor da nossa vida e da nossa existência. E é por isso que nessa situação havia sim uma preocupação com a ausência de Jesus diante do estado do seu amigo. Eu não sei se alguns de vocês já puderam experimentar o fato de receber a notícia de que alguém que você ama não está próximo, e você também está vivendo talvez numa região em que você não pode visitar esse amigo ou esse parente de maneira muito rápida. Eu vim para São Paulo em 1991 e acho que em 95 para 96, a minha mãe teve uma enfermidade. Uma enfermidade que ela fez uma cirurgia e os médicos disseram: você pode não viver, ou você pode não andar. E ela disse: doutor, eu estou segura nas mãos de Deus, pode fazer a cirurgia, porque se eu não permanecer aqui, na companhia dele, eu vou para a presença dele lá. E os filhos ficaram todo mundo, né? Como assim, mãe? Não, que história é essa? Não vá não, está cedo. Ela tinha 69 anos de idade. E tinha muito vigor, ela era uma mulher alegre, contente, ela era aquela mulher que reunia a família, então todo mundo ficou, e eu já em São Paulo. Senhor, o que vai acontecer? Eu não tinha nem noção da gravidade daquela enfermidade. O fato é que nem na cidade que ela morava, no interior, tinha condições de fazer aquela cirurgia. Ela foi para Belo Horizonte, aí diz que o caso é sério, né? Sai do interior e vai para a capital fazer uma cirurgia, diz que o caso é sério. E de fato, irmãos, ela ficou 1 ano e 4 meses numa cadeira de rodas. E naquele período, ela sentiu, ou ela passou por esse processo de dor, a possibilidade de não andar mais, a possibilidade de não poder fazer as suas visitas, a possibilidade de não poder ir nos cultos, a possibilidade de não poder receber os parentes como antes, os filhos, fazer uma comida, fazer toda aquela festa. O fato é, queridos, que Deus deu a graça dela voltar a andar. Então, aos 69 anos de idade, ela teve aquela doença, aquele trauma, e ela voltou a andar 1 ano e meio depois, e ela só foi morar definitivamente com Deus 20 anos depois. 20 anos depois. E o que eu aprendo na história da minha mãe, e o que nós podemos aprender na história desse texto, é que Deus está presente nos processos de dores da nossa existência. Sejam eles dores físicas, uma enfermidade física, sejam eles ou elas dores da alma, enfermidades emocionais, ou sejam eles ou elas outros tipos de processos pelos quais a gente passa. E é verdade, queridos, e nesse momento é claro, né? As minhas irmãs diziam que as amigas próximas da minha mãe iam visitá-la com frequência. E ali não somente levava o apoio espiritual, mas fazia alguma coisa dentro de casa. E a preocupação das irmãs aqui no texto era de que o amigo, Jesus, o amigo de Lázaro, ele estava distante. Ele estava numa outra cidade, e é importante lembrar, queridos, que naquela época viajava-se dias, dependendo da distância, para chegar a uma outra cidade. E receber
aquela notícia para Jesus, de acordo com o verso de número 4, foi afirmar: olha, essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O fato é que isso não aconteceu muitas vezes nos evangelhos, mas aqui, diante da possibilidade da morte, Jesus queria afirmar que Deus seria glorificado. Queridos, diante das possibilidades de enfermidade, de dores, de situações que a gente mesmo não pode resolver, Deus está presente. E Ele está dizendo: olha, eu posso ser glorificado através desse processo na sua vida. Eu posso manifestar a minha bondade, eu posso manifestar o meu amor, eu posso manifestar o meu cuidado por você, eu posso inclusive ajudar a você a perceber aspectos que você não percebeu. Eu posso estar presente na sua vida e, em alguns casos, o Senhor diz claramente: você não vai agora, calma lá, calma lá. É interessante que, na época, eu falei algumas vezes com a minha mãe pelo telefone, e ela veio ao meu casamento em 96, né? Então ela ficou doente em 95, passou a cirurgia, ficou 1 ano e meio quase na cadeira de roda, e começo de 97, eu recebo, né, essa bela e amada Gisélia, e a gente se casa. Eu a conheci em 96, em maio de 96, no início de 97 nós nos casamos. E uma preocupação minha era: será que a minha mãe vai estar presente nesse momento? E ela veio, queridos, veio e entrou comigo na igreja, né, ainda com um andar não tão firme, né, imagina, 1 ano e meio na cadeira de rodas, e para mim foi uma grande emoção. Uma grande emoção, a minha mãe, depois de 1 ano e meio numa cadeira de rodas, entrar comigo no meio da igreja e me levar até o altar e me entregar para a Gisélia. E eu me lembro que naquele dia ela olha para a Gisélia e diz: cuida dele, talvez pensando assim: eu não vou durar muito. Cuida dele, eu acho que eu não vou durar muito. E ela orava pedindo a Deus para que ela não fosse uma pessoa que ficasse limitada. E depois de algum tempo, eu acho que aquela oração chegou muitas vezes diante de Deus, e Deus falou para ela: olha, pare com esse tipo de oração, porque o dia e a hora ninguém sabe. Essas coisas estão reservadas para mim. Em outras palavras, toque a vida, toque a vida. E Deus realmente a deu mais 19, 18 anos, enfim, do início da enfermidade até o final foram 20 anos. Queridos, Deus está presente nos processos de dor, não apenas na vida de pessoas íntimas ou de amigos, como no caso de Lázaro e suas irmãs, mas também nos processos de dor e morte, de separação, de pessoas que passaram a vida inteira de costas para Ele. Há pessoas que passaram a vida inteira sem ter um encontro com Jesus. Há pessoas que passaram a vida inteira sem convidar Jesus para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para fazer parte das suas conquistas, das suas realizações, do seu sonho de vida, da sua carreira, da sua educação de filhos, da formação. Mas ainda assim, Deus estava presente na vida dessas pessoas, sem que elas soubessem, sem que elas percebessem, sem que elas se dessem conta. Eu me lembro, e você também pode se lembrar comigo, que na crucificação de Jesus, havia um homem que talvez passou a vida inteira de costas para Jesus. Havia um homem que passou a vida inteira vivendo a vida segundo as suas próprias escolhas e ao seu prazer. Era o ladrão da cruz. E ele, ao ouvir a zombaria do outro crucificado, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor respondeu na mesma hora aquela oração, dizendo: hoje mesmo
você estará comigo no paraíso. Queridos, Jesus esteve presente, Deus conhecia aquele homem, Deus conhecia a história daquele homem, a sociedade também conhecia a história daquele homem. Somente um ato de entrega foi necessário, somente um ato de fé foi necessário, somente uma oração sincera foi necessária. Jesus não disse para aquele homem: o seu passado é complicado. Não. Talvez Jesus tivesse a vida inteira esperando que aquele homem reconhecesse que ele só poderia encontrar a plenitude, a satisfação, a alegria. Aquele homem só poderia encontrar segurança nele, em Deus. Queridos, tais processos de dor e morte, tais processos de separação, eles normalmente colocam diante de nós necessidades. Eles colocam diante de nós a necessidade, por exemplo, de encarar a despedida de familiares, a despedida de amigos próximos, a despedida de alguém. E às vezes você não está perto. Jesus não estava perto do seu amigo. Às vezes você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer. Às vezes o seu recurso financeiro não pode financiar a cura e nem o alívio da dor do seu parente ou do seu ente querido. E Jesus estava, portanto, diz o texto, a 4 dias de viagem da aldeia que residia o seu irmão. E no verso 17 diz que chegando Jesus encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Mas é interessante que nesse período em que aparentemente as irmãs sentiram a ausência do amigo, sentiram a ausência daquele que poderia dar mais consolo, abraço, palavra de encorajamento, ou mesmo orar para que Deus o curasse, ele não estava presente. E às vezes também nós experimentamos alguma coisa parecida com isso, queridos. Mas vejam só, o texto diz que nesse tempo de viagem até Betânia, as irmãs não foram totalmente desamparadas. Muitos, diz o verso 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Quem de nós nunca experimentou o consolo de amigos ou de pessoas próximas em tempos de dor e aflição? Queridos, a história desse texto, a narrativa dessa história, ela está aí para mostrar que mesmo quando a gente não percebe a presença clara de Jesus, Ele o faz por meio de outras pessoas. E aqueles judeus já estavam lá, assistindo aquela família naquele tempo de enfermidade. E provavelmente, quando aconteceu o falecimento de Lázaro, foram aqueles muitos judeus que estavam ali consolando aquela família que ajudou a cuidar de todos os preparativos. É importante lembrar que nós não tínhamos naquela época esse serviço funerário como nós temos hoje, que aliás muitas vezes serve mais para extorquir a família naquele momento de dor do que de ampará-la e de acolhê-la. E alguns de vocês sabem o que é isso. Ter que buscar um serviço em que as pessoas vão tentar tirar o maior proveito naquele momento de dor. Mas ali não, ali eram pessoas chegadas, eram pessoas amigas, eram pessoas próximas. Antes da chegada de Jesus, Deus envia outras pessoas à casa de Marta e Maria, e esses judeus estão ali. Interessante que naquela região, ainda hoje, quando a nossa amiga e irmã Isolina estava naquela região servindo ao Senhor, aconteceu a morte de alguém próximo, e eu me lembro que num dos e-mails que ela nos mandou, ela disse: olha, nos próximos 4 dias a gente não faz nada, a gente só acolhe essa família.
E a tradição de lavar o corpo e de enrolá-lo e de enfaixá-lo num lençol branco ainda permanece. Então, ela morava num predinho de 4 andares, ou 3 andares, não sei, e a vizinha falou: olha, a gente pode usar o seu apartamento para a gente preparar e cuidar bem do corpo? E ela disse: sim, claro. O que é muito estranho para nós, né? Vamos combinar, é muito estranho para nós. Mas para mostrar, queridos, que depois de 2000 anos, ou mais de 3000 anos, a tradição daquela região continua. Cuida do corpo, lava-o, enfaixa-o, e dá um tempo para a família chorar. Quantos dias? Sei lá, 1 dia, 2, 3, 4, 5, para cair a ficha mesmo. E aí sim, o funeral iria acontecer. Nos processos de dor e de enfermidade, nos processos de dor que podem nos levar à morte ou não, podem nos levar à separação de entes queridos ou não, pode nos levar para a presença de Deus como cristãos, Deus está presente em Cristo. Amados, certamente além de consolar, aqueles judeus permaneceram com a família. E aqui é um convite para nós. Quando você recebe a notícia de que alguém está doente, pode ser um pedido de apoio, pode ser um pedido de socorro, pode ser um pedido de oração, pode ser até um pedido de: por favor, visite-me, eu não sei quanto tempo eu estarei por aqui. Então é importante a gente perguntar para a família, né? Não supor, mas perguntar: o que eu posso fazer por você nesse momento, além de orar? O que eu posso fazer? Porque às vezes há familiares mais perto que já estão cuidando, né, de vários aspectos. Mas às vezes nós temos na nossa comunidade de fé pessoas que não têm tantos parentes por perto. Às vezes nós temos na igreja, às vezes nós temos no grupo que convive conosco, por exemplo, no projeto social, pessoas que não têm parentes por perto. E na nossa trajetória de pastores, na nossa caminhada de pastores, quando nós passamos por uma igreja em Barueri, eu e Gisélia fomos visitar uma mulher que estava já nos seus últimos dias, e nós a batizamos na cama. Ela não podia sair da cama, e poucos dias depois ela partiu para o Senhor. E o que me deixou mais chocado naquela situação era que Deus não havia nos levado apenas para pregar àquela mulher a esperança eterna em Cristo Jesus e dar a ela a possibilidade do batismo, mas também consolar aquela família naquele tempo de dor. E no sepultamento daquela mulher só estava o marido. O marido que estava há 2, 3 dias se segurando numa crise de abstinência alcoólica. Então, portanto, num sol quente, aquele homem suava, e ele sabia que ele não podia sair dali para beber, ou pelo menos ele decidiu não sair dali para beber. E eu saí daquele funeral naquele dia dizendo para a Gisélia: quando nós fomos fazer aquele culto na casa daquela mulher, e ela recebeu a Jesus, e todo esse processo de consolação, de apoio, de conforto, era justamente para esse dia, para a gente apoiar aquele homem que viveu a vida inteira aprontando com aquela mulher, e nenhum outro parente quis estar com ele no sepultamento. Queridos, nós aprendemos com o acolhimento de Jesus a essas famílias, a essa família, a essas irmãs, que a igreja é chamada a consolar, que a igreja é chamada a estar presente nos períodos de dores, nos processos de dores que as pessoas passam, pessoas que fazem parte da nossa comunidade, pessoas às vezes que você nunca viu e que você nem conhece. Porque assim como Jesus fez, nós também somos convidados a imitá-lo. Um dos traumas dos nossos dias, especialmente da pandemia, queridos, é de que
muitos velórios e sepultamentos não aconteceram. Para muitas pessoas que perderam entes queridos, de Covid ou não, milhares delas foram privadas do velório e do sepultamento. E muitas pessoas, muitos especialistas dizem que a gente ainda não sabe o impacto que isso vai gerar na sociedade, especialmente nas pessoas que perderam entes queridos. Sem a presença de pessoas que poderiam fazer diferença naquele dia, que podiam fazer diferença naquele momento, a diferença de um abraço, de um olhar, a diferença de um afeto, de um aperto de mão, a diferença de dizer, olha, eu estou aqui, não tenho palavras, mas eu estou aqui, a diferença de poder contar algumas histórias com as quais você conviveu, com aquele amigo, ou com aquela pessoa conhecida, ou com aquele parente que está ali, certamente já ajudando naquele processo de despedida e de dor. Deus está presente, queridos, nos momentos de dor, nos processos de dores e nos processos de separação que nós experimentamos. E o verso 21, ele diz, em resposta a que Marta havia dito, no verso 21, Marta diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, o Senhor te concederá. Marta, como uma boa judia, sabia e cria na doutrina ou no ensino da ressurreição do corpo. Queridos, se há uma coisa que pode trazer segurança, que pode trazer conforto, que pode trazer alívio para o cristão, para mim, para você, é o ensino a respeito da ressurreição do corpo. Todos nós que fomos salvos em Cristo, tivemos um encontro com Jesus, a gente recebe conforto e segurança ao crer que, quando nós partirmos, nós estaremos com Cristo. E Ele nos ressuscitará para estar com Ele para sempre. Isso traz conforto, isso traz consolo. E eu quero dizer que o meu testemunho de conversão tem nele esse aspecto, de que criado numa família cristã, desde a infância até os 15 anos de idade, frequentava os cultos com medo da morte. Medo da morte, pavor, medo, agonia total. E como no interior o pessoal velava muito em casa, né? Pensa no tamanho do medo. O medo era frequente, né? Ah, queridos, mas quando eu tive um encontro com Jesus, um encontro com esse Jesus que não apenas traz consolo em vida, mas que traz também esperança de que, assim como Ele foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados com Ele. Eu nunca mais fui sondado pelo pavor da morte. Eu nunca mais fui sondado ou perdi o sono pelo pavor da morte. Então, crianças, vocês que estão aqui hoje, não tenham medo de dormir. Quando vocês forem para a cama para dormir e tiverem assustados com alguma coisa, fala, papai do céu, vem comigo, fica comigo aqui. E eu tenho certeza que Ele vai ficar com você. E vocês que já têm Jesus no coração, Jesus falou, olha, eu já preparei uma casa para vocês, vocês vão morar comigo. Eu estou cuidando de vocês agora e vou cuidar de vocês sempre. Eu vou sempre cuidar de vocês. Ah, mas ninguém tinha me falado isso quando eu tinha a idade de vocês. Ninguém tinha me falado que eu podia orar todos os dias para Jesus, dizendo, olha, eu entrego o medo nas tuas mãos. Eu estou com dificuldade de dormir. Queridos, eu quero terminar essa palavra dizendo que a esperança que Jesus revela nas palavras que Ele diz, olha, Ele há de ressurgir, não era apenas com o fato de que Ele tinha poder sobre aquele corpo, que estava há 4 dias já
morto. Por quê? Porque Lázaro depois ele voltou a morrer, né, gente? Vamos entender que a narrativa não continua, mas Jesus estava apontando para uma esperança escatológica, ele estava apontando para uma vida eterna, ele estava apontando para a confissão de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Romanos 8,18. E todas as ênfases, queridos, que a gente encontra nessa narrativa ou nas palavras de Jesus, elas têm o propósito de nos ajudar a fixar os nossos olhos em Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Queridos, Jesus, Ele quer que a gente não enfraqueça e que a gente não desfaleça em nossos ânimos. Hebreus 12, 2 e 3. O propósito de Jesus ali, ao dizer que o seu amigo iria ressurgir, não foi nem de evitar a morte dele, porque ele morreu depois, mas foi de trazer para nós a esperança de que Deus está presente nos processos de dor. Deus está presente na sua vida hoje mesmo. Deus está presente na sua história. E não importa o que você passe do momento presente até o fim da sua existência terrena, Deus está presente. Mantenha os seus olhos nele, mantenha os seus olhares nele, mantenha a sua fé e a sua esperança nele. Mas o texto diz que Deus está presente não de maneira insensível, impassível. O verso de número 33 diz que quando Jesus está ali, na presença dos judeus, na presença da família, vendo Jesus, vendo-a chorar, vendo as irmãs chorarem, né? Bem como os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita insensibilidade com a dor dos outros. Profunda insensibilidade. Parece que a morte não causa mais espanto, né? Como diria o poeta da música popular brasileira. Miséria, miséria em qualquer canto. E Jesus está querendo dizer para nós assim: sejam mais sensíveis à dor do outro. Você não compreende a dor do outro? Então fica calado. Não dê opinião. Não vá para as redes sociais dizer o que você não sabe. Eu sei o que você está sentindo. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a gente pode imitar a atitude de Jesus. Deixar que o Espírito Santo nos quebrante. Deixar que o Espírito Santo nos comova. E o verso de número 35 diz que Jesus chorou. Essa é uma atitude de compaixão. Queridos, nós somos chamados a ser uma igreja que revele maior compaixão pelas pessoas. Maior compaixão pelas pessoas que perderam e que perderão entes queridos. E se a gente permanecer, tenha certeza, é para consolar. É para compadecer-se. O verso de número 36 diz que os judeus, olhando aquela cena, disseram: vejam quanto ele o amava. Vejam quanto ele o amava. Eu quero te perguntar: esse tempo de pandemia tem deixado o seu coração mais sensível para o Senhor ou mais indiferente? As notícias de pessoas que morreram te deixam mais insensível ou dizendo: é assim mesmo? O texto não diz que Jesus chorou em todas as ocasiões de morte que ele presenciou, mas mostra que nós servimos um Deus que é capaz de compadecer-se da dor do outro. E eu quero convidar você, queridos, para que nesse tempo a gente peça a Deus um coração mais sensível, um coração capaz de amar as pessoas ao nosso redor, de amar pessoas que estão em processos de dores que talvez não serão interrompidos, e elas
terão esse processo de dor por muito tempo ou anos na sua própria existência, e a gente precisa ajudar essa pessoa dizendo: continue olhando para Jesus, continue recebendo o abraço de Jesus, continue recebendo a força de Jesus, continue recebendo o poder de Jesus, continue sendo testemunho do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém?